quando Sofonias começou sua missão. O reino de Judá ainda existia. Jerusalém permanecia de pé. O templo construído por Salomão continuava sendo o centro da vida religiosa do povo. À primeira vista, parecia que a nação seguia seu curso normalmente. Mas por trás dessa aparência, a realidade era bem diferente. Poucos anos antes, Judá havia passado pelo governo de dois reis que marcaram profundamente sua história: Manassés e seu filho, Amon. Segundo os relatos bíblicos, o reinado de Manassés foi um dos mais longos de toda a história de Judá, mas também ficou conhecido como um dos períodos de maior afastamento da aliança estabelecida com Deus. Os antigos altares dedicados a outros deuses voltaram a surgir. Práticas religiosas vindas dos povos vizinhos passaram a fazer parte da vida da nação. Em muitos lugares, o culto ao Deus de Israel passou a dividir espaço com outras divindades. Os profetas descrevem esse período como um tempo de profunda decadência espiritual. Mas o problema não era apenas religioso. Quando a fé se enfraquecia, as consequências também apareciam na vida da sociedade. A corrupção aumentava. Os poderosos exploravam os mais pobres. Os juízes deixavam de agir com justiça. A violência se espalhava pelas cidades, e aqueles que buscavam viver corretamente se tornavam cada vez mais raros. Depois da morte de Manassés, seu filho Amon assumiu o trono. Seu governo foi curto, durou apenas 2 anos. Segundo os relatos bíblicos, ele manteve grande parte das práticas herdadas do pai, mas acabou sendo assassinado por membros da própria corte. Foi então que um menino de apenas 8 anos tornou-se rei. Seu nome era Josias. Naquele momento, ninguém imaginava que ele se tornaria um dos reis mais importantes da história de Judá. Nos primeiros anos de seu reinado, por causa da pouca idade, as mudanças ainda eram pequenas. Foi justamente nesse período que Sofonias começou a anunciar sua mensagem. Ele enxergava um povo vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas via também que aquela tranquilidade era apenas temporária. Enquanto Judá enfrentava seus próprios problemas, o cenário internacional também mudava rapidamente. O poderoso Império Assírio, que durante décadas dominara grande parte do Oriente Próximo, começava a perder força. Revoltas internas enfraqueciam seu governo. Novos inimigos surgiam em suas fronteiras, e uma nova potência começava a crescer. A Babilônia. Ainda não era ela quem dominava completamente a região, mas sua ascensão já chamava a atenção. Poucos anos depois, ela se tornaria o maior império de seu tempo, e Judá acabaria ficando em seu caminho. Sofonias observa tudo isso acontecendo, mas sua preocupação principal não era militar, não era política, era espiritual. Na visão do profeta, o maior perigo para Judá não vinha de um exército estrangeiro, vinha do próprio coração do povo, porque uma nação pode possuir muralhas fortes, pode ter soldados preparados, pode acumular riquezas, mas, segundo os profetas, quando abandona a justiça e a fidelidade, ela começa a ruir muito antes de um inimigo atravessar seus portões. Foi exatamente por isso que Sofonias levantou sua voz. Ele percebeu que muitos acreditavam estar seguros apenas porque Jerusalém ainda permanecia de pé. Mas, para o profeta, a verdadeira segurança nunca esteve nas muralhas. Ela dependia da relação entre o povo e Deus. E então, sua mensagem começa de maneira impactante, sem rodeios, sem introduções longas. Sofonias anuncia que um grande dia estava se aproximando, um dia que mudaria completamente a história de Judá. A mensagem de Sofonias gira em torno de uma expressão que aparece diversas vezes ao longo das Escrituras: o dia do Senhor.
Mas, para compreender aquilo que o profeta anunciava, é preciso entender o que essa expressão significava para quem vivia naquele tempo. Hoje, quando muitas pessoas ouvem essa frase, logo pensam no fim do mundo, no julgamento final, ou nos acontecimentos descritos no livro de Apocalipse. Mas, durante o período dos profetas, seu significado era mais amplo. O dia do Senhor representava o momento em que Deus interviria diretamente na história, um tempo em que a injustiça seria confrontada, os orgulhosos seriam humilhados, e aqueles que acreditavam jamais prestar contas por seus atos finalmente enfrentariam o julgamento. Esse dia não precisava representar o fim da humanidade. Em muitos casos, ele estava ligado à queda de um reino, ao fim de um império, ou à disciplina sobre um povo que havia abandonado o caminho da justiça. Por isso, quando Sofonias anunciou que o dia do Senhor estava próximo, ele estava dizendo que uma grande mudança se aproximava. A aparente tranquilidade de Judá estava prestes a terminar. O profeta descreve esse momento usando imagens fortes. Fala de um dia de angústia, de aflição, de escuridão, de nuvens carregadas, de trombetas anunciando o início do conflito. Essas imagens não tinham o objetivo apenas de assustar. Elas procuravam mostrar que nenhum acontecimento daquela magnitude passaria despercebido. Seria um tempo capaz de transformar completamente a vida da nação. Sofonias também faz um alerta que surpreendia muitos de seus ouvintes. Grande parte do povo acreditava que, por possuir o templo em Jerusalém, jamais seria alvo do julgamento divino. Pensavam que apenas as nações estrangeiras seriam condenadas. Mas o profeta afirma exatamente o contrário. O julgamento começaria pela própria casa. Antes de olhar para outros povos, Judá precisaria responder pelos próprios pecados. Segundo Sofonias, a idolatria continuava presente. Muitas pessoas misturavam a adoração ao Deus de Israel com cultos trazidos por povos vizinhos. Outras simplesmente deixavam de confiar em Deus, vivendo como se ele não participasse mais da história. O profeta denuncia também aqueles que se acomodaram, homens e mulheres que acreditavam que nada mudaria, que Deus permaneceria em silêncio para sempre, como se a injustiça pudesse continuar indefinidamente sem qualquer consequência. Sofonias afirma que essa falsa sensação de segurança era um dos maiores perigos, porque ela fazia o povo acreditar que não precisava mudar, que bastava continuar vivendo da mesma maneira. Outro ponto marcante da profecia aparece quando ele fala sobre as riquezas. O profeta declara que, naquele dia, nem ouro, nem prata seriam capazes de salvar alguém. Era uma mensagem poderosa. Naquele mundo, o poder econômico determinava quase tudo. Os ricos acreditavam possuir segurança. Os governantes confiavam em seus exércitos. Os comerciantes confiavam em suas riquezas. Mas Sofonias afirma que, diante da justiça divina, nenhuma dessas coisas seria suficiente. Essa mensagem ultrapassa o próprio contexto histórico. Ela lembra que existem momentos em que aquilo que parece inabalável deixa de oferecer qualquer proteção, porque existem valores maiores do que riqueza e poder. Enquanto muitos acreditavam que o futuro seria apenas uma continuação do presente, Sofonias anunciava que a história estava prestes a mudar, e essa mudança não aconteceria apenas dentro das fronteiras de Judá. Outras nações também seriam chamadas a prestar contas. Depois de anunciar o julgamento sobre Judá, Sofonias amplia sua mensagem. O profeta volta seus olhos para além das fronteiras de Jerusalém. Porque, segundo sua profecia, a justiça divina não faria distinção entre israelitas e estrangeiros. Toda nação responderia por suas próprias escolhas.
O primeiro povo mencionado são os filisteus. Durante séculos, eles haviam sido um dos maiores adversários de Israel. Suas cidades ocupavam a região costeira do mar Mediterrâneo. Entre elas estavam Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom, nomes que aparecem repetidamente ao longo do Antigo Testamento. Os filisteus eram conhecidos tanto por seu poder militar quanto por seus constantes conflitos com os israelitas. Foi entre eles que viveu Golias, o gigante derrotado por Davi. Mas agora, segundo Sofonias, até mesmo aquelas cidades enfrentariam o julgamento. Depois, o profeta dirige sua atenção para Moabe e Amon, dois povos localizados a leste do Rio Jordão. Segundo a tradição bíblica, ambos possuíam uma origem comum, ligada à família de Ló, sobrinho de Abraão. Apesar desse parentesco distante, a relação entre esses povos e Israel foi marcada por inúmeros conflitos. Sofonias afirma que Moabe e Amon seriam julgados por seu orgulho. Eles zombavam do povo de Judá, aproveitavam o momento de fraqueza para atacar ou humilhar seus vizinhos. Na visão do profeta, esse orgulho teria consequências. Em seguida, a profecia alcança a distante Etiópia, também conhecida nas Escrituras como Cuxi, mesmo estando muito além das fronteiras de Judá. Ela também aparece incluída entre as nações que enfrentariam a justiça de Deus. Essa referência mostra algo importante. Para Sofonias, o governo de Deus não estava limitado ao território de Israel. Seu alcance envolvia todos os povos. Mas talvez o anúncio mais impressionante fosse dirigido à Assíria. Durante décadas, o Império Assírio havia sido considerado praticamente invencível. Seu exército dominava cidades, derrubava muralhas, conquistava reinos inteiros. Era difícil imaginar que um dia aquela potência desapareceria. Sua capital, Nínive, era uma das maiores cidades do mundo antigo. Imponente, rica, temida por todos os povos ao redor. Quem observava seu poder dificilmente acreditaria que ela pudesse cair. No entanto, Sofonias anuncia exatamente isso. Segundo sua profecia, Nínive seria reduzida à desolação. A cidade que parecia eterna se transformaria em ruínas. Poucos anos depois, a história registraria esse acontecimento. Em 612 a.C., uma aliança formada por babilônios e medos conquistou Nínive. O poderoso império assírio entrou em colapso. Aquilo que parecia impossível tornou-se realidade. Esse cumprimento fortaleceu ainda mais a mensagem dos profetas. Os maiores impérios da terra podiam parecer inabaláveis, mas nenhum deles era eterno. Todos estavam sujeitos às mudanças da história. Ao apresentar esses julgamentos, Sofonias deixa uma lição que atravessa gerações. O poder não garante permanência. A riqueza não garante segurança. Os impérios passam, as cidades mudam, os governantes desaparecem, mas a justiça permanece. Entretanto, mesmo depois de anunciar o julgamento das nações, o profeta ainda precisava voltar sua atenção para Jerusalém, porque, segundo ele, o povo escolhido também não estava acima da responsabilidade. Na verdade, sua posição trazia ainda mais compromisso diante de Deus. Depois de anunciar o destino dos povos vizinhos, Sofonias volta seus olhos para Jerusalém, a cidade escolhida, o lugar onde estava o templo, o centro religioso de Judá. Mas, segundo o profeta, nem mesmo Jerusalém escaparia do julgamento. Essa era uma mensagem difícil de aceitar. Muitos acreditavam que a simples existência do templo garantia a proteção divina. Pensavam que, enquanto os sacrifícios continuassem sendo oferecidos, nada de realmente grave poderia acontecer. Mas Sofonias desmonta essa falsa segurança.
Ele afirma que Deus não observava apenas os rituais, observava também a maneira como o povo vivia. E aquilo que viera muito diferente da aparência religiosa apresentada diante do altar. O profeta descreve uma cidade marcada pela rebeldia, uma cidade que havia deixado de ouvir, que recusava correção, que já não confiava em Deus, nem buscava sua direção. A crítica não era dirigida apenas ao povo comum. Ela alcançava todas as camadas da sociedade. Os governantes, os juízes, os sacerdotes e até os profetas. Os líderes políticos eram acusados de agir pensando apenas em seus próprios interesses. Em vez de proteger o povo, utilizavam o poder para benefício próprio. A justiça deixava de ser imparcial. Os mais fracos permaneciam sem defesa. Os juízes, que deveriam garantir equilíbrio e verdade, são comparados pelo profeta a lobos famintos, animais que não deixam nada para o amanhecer. Uma imagem forte para mostrar a rapidez com que consumiam aquilo que pertencia aos outros. Os profetas também recebem uma dura advertência. Sofonias afirma que muitos deles falavam de forma irresponsável, em vez de conduzirem o povo para perto de Deus. Suas palavras apenas aumentavam a confusão espiritual. Os sacerdotes, responsáveis pelos serviços no templo, também são criticados. Segundo o profeta, eles haviam profanado aquilo que era santo. A religião continuava funcionando, mas seu verdadeiro propósito estava sendo perdido. Esse talvez seja um dos pontos mais profundos do livro, porque Sofonias mostra que uma sociedade pode manter suas cerimônias religiosas, enquanto seu coração se afasta completamente daquilo que elas representam. Mesmo assim, o profeta afirma que Deus continua justo. A cada manhã, sua justiça permanece. Seu caráter não muda, ainda que os homens escolham caminhos diferentes. Jerusalém havia recebido inúmeros avisos ao longo de sua história. Profetas anteriores já haviam chamado o povo ao arrependimento, mas, segundo Sofonias, a maioria preferiu continuar vivendo da mesma maneira. Então, o julgamento torna-se inevitável, não porque Deus desejasse destruir seu povo, mas porque, segundo a lógica apresentada pelos profetas, uma nação que rejeita continuamente toda correção acaba enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Até que, a mensagem de Sofonias parece extremamente dura. Primeiro Judá, depois as nações, depois Jerusalém. Tudo parece caminhar para um desfecho marcado apenas pelo julgamento. Mas o livro ainda guarda sua maior surpresa. Depois de tantas advertências, depois de tantas condenações, o tom muda completamente. O profeta passa a falar de restauração, de esperança, de um futuro preparado para aqueles que permaneceriam fiéis. Porque, segundo Sofonias, o julgamento nunca seria a última palavra. Depois de anunciar o julgamento sobre Judá, sobre Jerusalém e sobre as nações ao redor, a mensagem de Sofonias toma um rumo inesperado. O cenário muda. As palavras deixam de falar apenas sobre destruição e começam a apontar para aquilo que viria depois. Essa é uma característica presente em muitos livros proféticos. O julgamento nunca aparece como um fim em si mesmo. Ele prepara o caminho para um recomeço, para uma restauração, para uma nova oportunidade. Segundo Sofonias, mesmo em meio à crise, Deus preservaria um pequeno grupo, um remanescente. A ideia do remanescente aparece diversas vezes nas Escrituras. Ela representa aqueles que permanecem fiéis mesmo quando a maioria escolhe outro caminho. Não são necessariamente os mais fortes, nem os mais ricos, nem os mais influentes. São aqueles que continuam confiando em Deus.
O profeta descreve esse povo de maneira muito diferente da geração que acabará de condenar. Eles seriam humildes, não viveriam da mentira, não enganariam os outros, nem utilizariam sua posição para explorar quem estivesse ao seu redor. Essa descrição mostra que a verdadeira restauração não começaria pelas muralhas da cidade, nem pelos palácios. Ela começaria pelo coração das pessoas. Então, Sofonias apresenta uma das imagens mais bonitas de todo o Antigo Testamento. Ele afirma que Deus voltaria a habitar entre seu povo. A presença divina, que parecia distante durante os dias de rebeldia, voltaria a ser motivo de alegria. É nesse momento que aparece uma passagem conhecida por sua beleza. O profeta declara: "O Senhor, teu Deus, está no meio de ti." Essa pequena frase resume toda a esperança do livro. Depois do medo, depois da guerra, depois do julgamento, o que permanece é a presença de Deus. Mas Sofonias vai ainda mais longe. Ele afirma que Deus não apenas salvaria seu povo, também se alegraria com ele. Segundo o texto, Deus se regozijaria sobre seu povo com alegria, renovaria sua esperança com amor e celebraria como alguém que canta de felicidade. Essa é uma imagem rara nas Escrituras. Normalmente, é o povo que aparece louvando a Deus. Aqui, o próprio Deus é apresentado alegrando-se por causa de seu povo restaurado. O livro termina olhando para além do sofrimento imediato. Judá ainda enfrentaria a invasão babilônica. Jerusalém ainda seria destruída. O exílio ainda aconteceria. Mas Sofonias afirma que essa não seria a última página da história. Depois da disciplina, viria o retorno. Depois da dor, viria a restauração. Depois do exílio, viria uma nova oportunidade. Essa esperança atravessou gerações. Mesmo quando Jerusalém caiu, mesmo quando o povo foi levado para longe de sua terra, as palavras dos profetas continuaram lembrando que Deus ainda não havia abandonado sua aliança. Por isso, o livro de Sofonias é muito mais do que um anúncio de julgamento. É uma história sobre justiça, mas também sobre misericórdia, sobre correção, mas também sobre recomeço. Entre todos os profetas menores, Sofonias ocupa um lugar especial. Ele começa anunciando um dos julgamentos mais severos das Escrituras, mas termina oferecendo uma das maiores mensagens de esperança. Sua história lembra que nenhuma sociedade permanece forte quando abandona a justiça. Nenhum império é eterno. Nenhuma riqueza garante segurança permanente. Mas também lembra que o propósito final de Deus nunca foi apenas destruir, sempre foi restaurar. A mensagem de Sofonias atravessa os séculos porque continua fazendo a mesma pergunta para cada geração. O que estamos construindo? Uma sociedade baseada apenas no poder? Ou uma comunidade sustentada pela justiça, pela humildade e pela verdade? E sua resposta permanece a mesma. Depois da tempestade, ainda existe esperança. Depois do julgamento, ainda existe um novo começo, porque a última palavra da história nunca pertence ao caos. Ela pertence à restauração.